Vamos lá, pessoal, mais um bloco aqui, tá? Nossa parte aqui, direitos e garantias fundamentais. Estamos estudando aqui, né, desde a da aula anterior, a parte de eficácia das normas constitucionais. É um bloco assim, não é complexo, mas exige de você o entendimento do que vem a ser uma norma de eficácia plena, uma norma de eficácia contida e uma norma de eficácia limitada. Resumindo a aula passada, eficácia plena é aquela norma, aquele artigo, aquele inciso da Constituição, que quando vem a Constituição eu já posso utilizar, não precisa de uma lei regulamentadora. Eficácia contida é a mesma coisa, não precisa de uma lei regulamentadora para utilizar aquele artigo, aquele inciso, que é uma norma de eficácia contida. Mas pode vir uma lei trazendo mais direitos ou até restringindo o meu direito, tá? Já a norma de eficácia limitada, é a norma que exige que venha uma lei, senão não vou poder utilizar a Constituição, tá? Então, na norma de eficácia limitada, eu preciso de lei. Se não vier essa lei, eu vou estar sendo prejudicado. E se eu estou sendo prejudicado pela falta de norma regulamentadora, uma falta de uma norma regulamentadora da Constituição, eu vou poder entrar com um mandado de injunção, tá? Vou poder entrar com mandado de injunção. Mandado de injunção eu entro quando existe uma falta de norma regulamentadora que torne inviável. Esse que torne inviável, tá, gente? Que torne inviável o exercício de direitos é aqui a norma de eficácia ficou lindo, limitada, tá? Norma de eficácia limitada. Não existe mandado de junção para norma de eficácia contida, para norma de eficácia plena. A gente viu isso aqui na aula anterior, né? Então, não existe mandado de junção para cá. Porque se não tem lei, isso não está me prejudicando. Eu vou poder utilizar a Constituição, tá? Beleza? E aí, voltando aqui para a nossa aula, o artigo 5º, o artigo 37, que fala do direito de greve dos servidores públicos, já é uma norma de eficácia limitada, precisa de lei. Lei essa que nunca veio. Só que o que aconteceu? Os servidores públicos, eles entraram com o mandado de injunção, os servidores públicos entraram com o mandado de injunção, e a decisão do mandado de injunção foi a seguinte: servidores, utilizem a lei de greve da CLT. Utilize a lei de greve da CLT. Então, a falta de uma lei de greve dos servidores, isso prejudica os servidores públicos, correto? Os servidores públicos entraram com mandado de injunção, e a decisão foi a seguinte, do Supremo Tribunal Federal. Olha, Supremo Tribunal Federal, eu não posso obrigar o Poder Legislativo a fazer uma lei, porque isso interfere na separação dos poderes. Mas enquanto o Poder Legislativo não faz a lei de greve de vocês, servidores, utilizem a lei de greve da CLT, da iniciativa privada, servidores públicos. E é isso que está acontecendo exatamente hoje. Mas anota isso. O direito de greve dos servidores públicos é uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada. Tranquilos até aqui, minha gente? Tranquilos, tá? Agora, a norma de eficácia limitada, ela é dividida em dois tipos de normas também, tá? Nós temos dois subgrupos dentro da norma de eficácia limitada. Você já sabe que norma de eficácia limitada é aquela que precisa de lei, tá? A norma de eficácia limitada é aquela que precisa de lei. Tem que ter uma lei para ela ter a sua aplicabilidade. Precisa de lei para ter aplicabilidade. A gente vai já colocar aqui as características da norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, a sua aplicabilidade da norma de eficácia limitada, você vai anotar aí, ela é indireta. Por que ela é indireta? Ela é indireta, ela precisa de lei. Na plena e na contida, não é direta, aqui é indireta. A norma de eficácia limitada, ela é imediata. Por que ela é imediata? Ela precisa de lei.
E ela é, né, reduzida, porque a lei aqui que vai dizer como é que você vai utilizar aquele direito, tá? Ela é reduzida. A norma de eficácia limitada, ela tem norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo e tem a norma de eficácia limitada de princípios programáticos. O que é uma norma de eficácia limitada de princípios institutivos ou organizativos? São as normas constitucionais, são as normas constitucionais, tá? Onde a lei irá estruturar e organizar. Agora que vem a situação. Instituições constitucionais. Tá? Que instituições constitucionais? Órgãos públicos, meus amigos. Órgãos públicos. Então, tudo que a Constituição fala assim, tal lei deverá criar um órgão público X. A lei deverá criar um órgão público X. Temos aqui o caso onde a lei fala, né, para ser criados órgãos públicos, como, por exemplo, criar aqui o Ministério Público, tá? Para criar aqui as defensorias públicas nos estados, defensorias públicas. Então, sempre que a lei, né, tiver que vir uma lei para criar órgãos públicos, para instituir órgãos públicos, nós estamos falando de uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Tá? Então, a criação de órgãos públicos, a criação de órgãos constitucionais, órgãos determinados pela Constituição, são exemplo de norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo. Temos, por sua vez, as normas de eficácia limitada de princípios programáticos. Vamos dar uma olhada aí, princípios programáticos são as normas constitucionais, são as normas constitucionais, tá? Que estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador. Legislador é quem faz as leis, né? É quem faz lei. Então tem casos que a Constituição fala, tá? Tem casos que a Constituição fala que o legislador ele vai ter que criar programas de governo. Que ele vai, programas de governo, vai vir lei para definir programas de governo ligados à saúde, programas de governo ligados, por exemplo, à educação. Então, olha, para a saúde vai ter que fazer isso, isso, isso. Para a educação vai fazer isso, isso e aquilo. Um grande exemplo que nós temos aqui é o artigo 196 da Constituição Federal, que fala de programas ligados à saúde, que tem que ter lei para isso. É uma norma de eficácia, né? Eu vou colocar aqui o nosso artigo aqui, o 196, tá? O 196, para você perceber exatamente aqui, ó. Aqui, a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, tá? Políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a gente pode dizer que isso aqui é um artigo que está trazendo para o Estado, um dever para o Estado, né? Um dever para o Estado de fazer esses programas, né, de políticas econômicas, sociais ligadas aqui à saúde. Tá? É um dever do Estado. É um dever. Ele deve fazer uma lei para isso, para trazer esse programa de saúde para a população brasileira. Tá? Então, isso aqui que vem a ser uma norma de eficácia
limitada. Aí temos essa telinha aqui, ficou linda e maravilhosa, uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo e princípios programáticos, que vão trazer programa de governo. Bora fazer o seguinte, eu vou trazer aqui para vocês, umas questões, só para a gente ver como é que isso aqui é cobrado, tá? Umas questões aqui para você ver como isso aqui é cobrado. Olha só como essa questãozinha aqui, preste atenção aqui nela. No título que se refere referente à ordem constitucional, o Constituinte dispôs: o Estado promoverá, incentivará, olha só, olha que top isso aqui, gente, olha que top. O desenvolvimento, o Estado tem que incentivar o desenvolvimento científico, tá? A pesquisa, a capacitação científica, tecnológica e a inovação, tá? E a inovação. Considerando-se a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, é correto afirmar. Gente, tá dando aqui uma ideia que o Estado tem que fazer programas de governo, tá dando assim uma ideia que ele tem que fazer programas, incentivar isso, tem que vir uma lei para trazer como é que vai ser esse desenvolvimento científico? Sim, né? Sim. Então, é aqui de cara uma norma de eficácia programática, tá? Que aqui é o que a gente acabou de ver aqui na tela anterior, tá? Uma norma de eficácia programática, que é a nossa eficácia limitada, né? Que a gente viu aqui, eficácia limitada. Eficácia limitada. Tem que vir uma lei para dizer como é que vai ser esse desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação, tecnológica e inovação. Tá? Tranquilos, deu para entender isso aqui, tá? Deu para entender? Olha essa próxima questão aqui. Olha essa próxima questão aqui. Vem comigo aqui para você entender mais ou menos como é que isso aqui cai. Presta atenção aqui comigo. Ó, de acordo com o artigo 144, tá? Da parágrafo 8º da Constituição, 144 aqui traz o tema segurança pública. Diz o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços, instalações conforme a lei. Olha só, está dando uma ideia que os municípios devem instituir, devem criar as guardas municipais. Então, se vem esse negócio de instituir, criar guardas municipais, nós temos aqui de cara uma norma de eficácia, o quê? Que negócio de princípio institutivo, organizativo, é uma norma de eficácia limitada. Limitada, tá? Então, onde tem plena, contida, delegada, mandamental, nem tem, é uma norma de eficácia limitada de aplicabilidade imediata. Por que imediata? Porque precisa de uma lei, Bem interessante essa questão, né? Bem interessante. Eu quero inclusive trazer aqui para vocês, né? O seguinte, fazer um esqueminha para ficar bem legal, aqui, para a gente realmente, né, não passar nada batido aqui na nossa aula, para que realmente a gente acerte toda e qualquer questão que venha aqui desse assunto, tá? A gente vai vir aqui e eu vou colocar aqui, ó, norma de eficácia, né, eficácia, norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e a norma de eficácia limitada. Faz essa tabelinha aí no teu fichário. Bora fazer essa tabelinha aqui no teu fichário, tá? Bora fazer essa tabelinha no teu fichário. Vai ficar legal, Vamos lá. Fábio, o que é uma norma de eficácia, a norma de eficácia plena, né? Vamos ver aqui a plena para ficar bem legal. Aí as três aqui tem o que a gente chama aplicabilidade. E aplicabilidade. A plena, ela é uma norma que você tem que decorar, é uma norma de eficácia direta, ela é imediata
e ela é integral. Ok? Tá? Plena, ela é direta, imediata e integral. Já a contida, 1, 2, 3, ela vai ser aplicabilidade direta, é da própria Constituição, imediata, não precisa de lei, mas ela é não integral. Por quê? A lei pode trazer mais direitos. A lei pode trazer mais direitos. Já a limitada, a norma de eficácia limitada, ela vai ser uma norma de eficácia. Você não pode esquecer que a limitada já é diferentona. Ela é indireta, ela precisa de lei. Tá? Ela é indireta, ela precisa de lei. Tá? Ela é mediata e ela é reduzida. Tá? Ela é reduzida, porque vai estar tudo lá na lei. Cara, essa telinha aqui, ela cai pra caramba em prova de concurso, tá? Essa telinha aqui, ela cai, mas cai muito. Cai muito. Tá? Beleza. Gostaram dessa telinha aqui? Gostaram? Bota pra decorar isso aqui, tá, minha gente? É decoreba puro mesmo. Decoreba puro mesmo, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Temos aqui mais uma questãozinha, a última questãozinha aqui, só pra gente ver aqui, pra gente finalizar aqui esse bloco aqui das eficácias das normas constitucionais, tá? E a gente tem aqui o seguinte: João, sentindo-se lesado em um direito fundamental, procurou seu advogado e solicitou que ingressasse com uma ação judicial cabível. Após analisar a Constituição de 88, o advogado constatou que uma de suas normas, apesar de dispor sobre o referido direito, permitia que ele fosse restringido pela lei, o que de fato ocorrera. Olha só, permitiu que um direito, o advogado foi ver lá a norma da Constituição e viu que tal direito poderia ser restringido por lei, o que de fato ocorrera. Concluiu com isso que não houve qualquer lesão ao direito de João, ou seja, veio uma lei, o João tinha a Constituição Federal deu um direito para o João, isso aqui é o direito de João, tá? O direito de João, mas veio uma lei e restringiu o direito de João, deixou o direito de João menor, tá? Deixou o direito de João menor. Sobre a ótica da aplicabilidade, a narrativa acima faz uma norma constitucional de eficácia contida. Vocês lembram aquilo que eu falei? É contida a seguinte coisa: eu vou ter a Constituição, eu vou ter um direito muito amplo lá na Constituição. Lembra da profissão? Se eu escolho uma profissão que não tem lei, eu utilizo aquele direito meu de qualquer jeito, de muito amplo, muito amplo. Mas, se vier uma lei, aí eu já vou ter meu direito reduzido. Né? A lei vai reduzir o meu direito, eu já não vou poder utilizar o meu direito de qualquer jeito. Por isso que aqui essa questão é de eficácia contida. Não é plena, porque a questão aqui está falando que o direito teve uma lei, né? Não é programática, não está falando de programa de governo, de nada que, né? Não é limitada, porque a questão não falou nada que João ele não pode utilizar o direito enquanto não vier uma lei. A questão não falou nada disso, né? A questão não falou nada disso. Não é institutiva porque não está instituindo, não tá, a questão não falou nada de criar um novo órgão público, uma nova instituição constitucional. Nos resta somente a contida. Espero sinceramente que vocês tenham entendido aqui esse tópico aqui, é um dos tópicos mais, assim, dessa parte introdutória aqui de direitos fundamentais, um dos mais importantes, tá? Eu queria muito que você, né, estudasse isso aqui, tentasse realmente, né, entender do que a gente colocou aqui. Qualquer coisa, assiste esses vídeos aqui, esses blocos mais vezes, mas eu tenho dúvida nenhuma que o que eu trouxe aqui para vocês é tudo sobre esse assunto, eficácia das normas constitucionais, tá bom? Vejo você no nosso próximo bloco. Tchau!